Estamos de volta à aula número 6. Na aula 5 nós falamos sobre, o último assunto foi sobre o artigo 99, parágrafo 3º. Vamos seguir agora, parágrafo 2º, vamos seguir agora o parágrafo 3º. Parágrafo 3º, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Até então não existia essa possibilidade, mas em 2015, da conversão da MP 664, surgiu a Lei 13.097 de 2015, que trouxe essa possibilidade. Ela trouxe diversas questões em relação à contribuição, ela decotou, ela mitigou, diminuiu, né, a incidência de alguns tributos, né, para poder trazer mais investimentos para o Brasil. Dentre essas questões, ela deu a possibilidade de participação de empresas estrangeiras. A Lei 13.097 de 2015, nesse artigo 142, ela alterou o texto da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Ela alterou o artigo 23. Ela diz que ela traz o seguinte texto: é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresa ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos: 1. Doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Então, essa aí é a primeira situação. A segunda, pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. 2. Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. E ações e pesquisas de planejamento familiar. 3. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Então, ela viu a previsão das empresas, como ela abriu o mercado brasileiro para que as empresas estrangeiras viessem, ela deu essa possibilidade das empresas criarem serviços de saúde especificamente para os seus empregados. 4. Demais casos previstos em legislação específica. A legislação específica não existe ainda, né? O artigo 53A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio e assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem. São livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Então, ela abriu o mercado da saúde para as empresas estrangeiras, né? Vamos seguir. Seguindo na Constituição, parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, a regra é que não pode se comercializar. Existe a possibilidade da compra diria assim, de insumos humanos para pesquisa, né, em termos de universidade e tudo mais. A 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela fala sobre essa questão. Mas a regra é que é vedada a comercialização. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Ele vai falar sobre as competências do SUS, as competências constitucionais do SUS. 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, a primeira competência do SUS é de controle e fiscalização. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Segunda atribuição do Sistema Único de Saúde. Atribuição constitucional. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Nós vimos aí nesses 4 incisos iniciais que o controle e fiscalização sobre praticamente quase todos os produtos e substâncias inerentes à saúde, tanto de equipamentos como de produtos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Então, falou de vigilância sanitária e epidemiológica,
o SUS que tem que fazer a execução das ações. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, quando existe necessidade de ter uma ação maior, né, em relação a contingente, onde está precisando um pessoal da saúde, especificamente numa área devido a uma ocorrência de alguma doença, é o SUS que deve ordenar esse tipo de ação. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Uma questão, a questão de projeto, né, não de execução em si, mas de verificar onde está precisando mais, onde a execução das ações vai atender o fim social para que serve. 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Essa redação também foi dada pela emenda constitucional número 85. A redação anterior ela falava apenas, ia até tecnológico, ela ia apenas tecnológico, não tinha a inovação, então foi incluída a inovação com a emenda constitucional 85, foi essa a única alteração. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Elaborar colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então essas são as atribuições constitucionais do Sistema Único de Saúde. É importante que a gente não vamos entrar nas atribuições que fala a Lei 8.080, porque não é objeto do nosso concurso. Mas a lei ela é bem extensa em relação às atribuições. Então nós vamos nos ater no momento em relação às atribuições constitucionais. Bom, vamos passar agora para assistência social. Vamos deixar para trás a saúde. Agora nós vamos entrar na assistência social. E é o seguinte, a Constituição Federal de 88, ela vem iniciando falando sobre assistência social. O nosso concurso, ele diz da Seguridade Social, né, na Constituição Federal, e ele fala sobre a Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então eu vou fazer um comparativo inicial da Constituição com o início da lei, para a gente ter uma noção onde é que a lei está inserida na Constituição. A Constituição de 88, o artigo 203, ela diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Então nós já falamos bastante desses princípios. Então ela vai ser prestada a todos e vai depender de contribuição. Ela vai ser universal e não contributiva. E tem por objetivos: 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então a Constituição ela traz como objetivos essa proteção. Os objetivos da assistência social. Objetivos, gente, não são princípios, né? São objetivos. A assistência social falamos sobre objetivos. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Em contrapartida, a Lei 8742, de 93, ela vem dando uma definição no artigo 1º sobre assistência social, mais ampla. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, ele definiu mais especificamente em que campo de atuação é a Seguridade Social. O artigo 2º diz: a assistência social tem por objetivos. Vejam que a Constituição fala que a Seguridade Social, a assistência social tem os seguintes objetivos. E aqui ele diz que a assistência social tem por objetivos. Olha aí. Desculpa.
A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de risco. Então, a lei ela diz que os objetivos da assistência social é proteção social, em busca a garantia da vida, reduzir os danos e prevenir a incidência de risco. Então, esses são os objetivos. Quando ele diz especialmente, aí nós vamos perceber, quando falar especialmente, ela vai inserir todos os itens da Constituição. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo às crianças e adolescentes carentes. A promoção da integração ao mercado de trabalho. A habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, a Constituição ela fala que são os objetivos da assistência social, todos os incisos. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Da mesma forma. A diferença é que a Constituição ela tratou como os objetivos da assistência social. A lei de assistência social orgânica ela definiu o objetivo, né, e falou que especialmente esses objetivos da Constituição são os protegidos pela assistência social. Ok, gente? Lembrando, eu coloquei só para lembrar que, segundo o artigo 20 da Constituição, da Lei 8742, parágrafo 5º, se não me engano, essa questão que não tem como tê-la provida por sua família, não tem como prover, né? Aqui, não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, é para a pessoa que tem a renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Renda per capita é 1/4 do salário mínimo. Renda per capita é renda familiar, renda por cabeça. Então, quem tem a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, é uma pessoa que não possui meios de prover a própria manutenção. Seguindo. Ainda na assistência social. Artigo 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social previsto no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Então, a base de financiamento da assistência social é a mesma da Seguridade Social e ainda vai ter outras fontes que, conforme a legislação, a Lei 8.080 vai trazer. E tem as seguintes diretrizes. Diretrizes da assistência social. Nós vimos lá os objetivos e princípios da Seguridade Social. Nós vimos objetivos da saúde. Né? Nós estamos vendo agora diretrizes da assistência social. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes de assistência social. Essa descentralização político-administrativa é justamente poder trazer fluidez ao sistema, o sistema não ficar centralizado apenas na União. A União vai coordenar as normas gerais, né, fazer a coordenação e trazer as normas gerais na esfera federal, e a coordenação e execução vai se dar de acordo com a esfera estadual e municipal. A gente percebe aí nos programas, vamos dar um exemplo, o programa do Bolsa Família, o programa do Fome Zero, é um programa federal, não é um programa estadual nem municipal. Mas a gente percebe que a coordenação, né, ou seja, onde são inseridos os dados, onde as famílias são visitadas para serem cadastradas no cadastro único, que é o banco que alimenta esses programas, é feito pelo município, pela Secretaria de Assistência Social. Então, é essa questão. A União Federal, vai ditar as normas e regras gerais, coordenar, e os estados e municípios vão fazer justamente a coordenação e execução dentro de cada programa, dentro de cada município ou dentro do próprio estado. Seguindo. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Como eu falei lá no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Nacional de Previdência Social e de Assistência Social, a população ela tem cadeira, as organizações da sociedade elas podem se manifestar, elas participam do orçamento, elas participam das ações. Então, essa é a segunda diretriz, segunda e última. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita bruta líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de. Antes de falar em qual é a vedação, vamos lembrar sempre aqui, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5%, meio por cento, né, de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. Aí o examinador vai colocar lá na sua prova: é facultado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios vincular o programa de apoio à inclusão, tal, tal, tal. Tá certo? Errado. Só os estados e o Distrito Federal. Da mesma forma que ele pode colocar permitido, é obrigatório. É permitido? É. Tranquilo, tá certo. Mas se ele falar de acordo com o texto constitucional, tem que estar o que o texto está dizendo. Agora, se ele colocar que é obrigatório aos estados vincular a programa de inclusão até 0,5%, a gente sabe que a questão está errada. E se incluir o município e a União, também está errado. Bom, vamos entrar agora na Previdência Social, que é além da, claro que nós temos que ter atenção no assunto que foi dado, mas a Previdência Social, claro que é a cereja do bolo do concurso. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Nós vimos já que regime geral é um regime único para todos, né, tanto urbanos como rurais, de caráter contributivo, ou seja, a previdência tem que haver a contrapartida contributiva do segurado. Para ser segurado tem que haver essa contrapartida, com algumas exceções. E de filiação obrigatória. O segurado não pode escolher, não vou fazer parte do regime geral, da Previdência Social, eu vou fazer parte de uma Previdência complementar, facultativa. Não pode. Se ele se enquadrar como segurado, ele tem filiação obrigatória. Observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, esse regime geral ele tem que se portar, tem que ter regras. A legislação dele tem que impor regras em que ele possa sobreviver por si só, que ele consiga com a arrecadação dos seus recursos conseguir pagar os benefícios e serviços, os benefícios que estão previstos. E atenderá nos termos da lei a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, ele está dizendo que tem um benefício cuja cobertura é auxílio-doença. Você está impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias. Não, agora são a partir do 30º dia, 31º dia, com a nova legislação. Mas você está impossibilitado de trabalho temporário, auxílio-doença. Invalidez, você está com invalidez permanente pelo trabalho. Você vai ser aposentado por invalidez. Morte, o segurado morreu e deixou dependentes. Então, o dependente tem direito à pensão por morte. Nós vamos ver com a mini reforma da Previdência, foram alterados, né, as questões, os prazos de concessão, para concessão e de percepção do benefício. Idade avançada, aposentadoria por idade. 2. Proteção maternidade, auxílio maternidade, especialmente a gestante. 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Lembrando sempre que aqui é involuntário, temos que ter atenção na prova,
que o examinador pode colocar lá voluntário. Então, a proteção ao seguro-desemprego é apenas ao desemprego involuntário. 4. Salário família e auxílio reclusão. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados, dependentes dos segurados de baixa renda. Galera, baixa renda não tem a ver lá com o que nós falamos na área social, não. Se relaciona a renda per capita de 1/4. Lá é que não pode prover o sustento da sua família. Lá é 1/4 do salário mínimo. Baixa renda é de acordo com o que determina o Ministério da Previdência e Assistência Social. Esse ano, para o ano de 2016, o valor de até R$ 1.212,64 é considerado baixa renda. Então, se uma família recebe acima de R$ 1.212,64, não tem direito ao salário família. Se ele recebe abaixo ou até R$ 1.212,64, tem direito ao salário família, e o salário família ele tem, dentro desse teto, ele tem um subteto que vai diferenciar em relação ao valor do salário família. Quanto menor o subteto dentro desse teto, vai ser melhor o salário família. Só que só tem um subteto, não são vários valores não, vários subtetos não. O auxílio reclusão, o segurado que venha a ser cometido por prisão, enquanto tiver fechada ou semi-aberta, ele tem direito o dependente dele tem direito ao auxílio reclusão, desde que ele seja de baixa renda, é claro, e também que ele estivesse no ar, quando foi preso, que ele fosse segurado. Ele tinha que ser segurado. De repente não estava nem contribuindo, estava num período de graça, mas ele tinha que ser segurado. 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o parágrafo 2º. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. É permitido? Não, é vedado. A regra é: os requisitos e critérios para a aposentadoria aos beneficiários do regime geral têm que ser idênticos. A regra é essa. Tem mitigação? Tem ressalva? Tem exceção? Tem. Quais são? Ressalvados os casos de atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, nós vamos ter lá aquela tabela para transformar o tempo. Nós vamos ver isso mais à frente. Não é ou não, gente. Aquela ali é uma questão. Quando se tratar de segurados portadores de deficiência, segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. A lei complementar é a lei complementar 142 de 2013. Essa exceção é a diminuição no tempo. Os requisitos adotados, a diferenciação de requisitos e critérios é que esses segurados, tanto aqui das condições especiais, que prejudicam a saúde e a integridade, quanto aos portadores de deficiências, eles terão um tempo menor a contribuir para poder se aposentar. Lembra do parágrafo 2º? Ele fala, observado o parágrafo 2º em relação aos benefícios previstos na Previdência Social, o parágrafo 2º diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Pô, tranquilo, batata. Nenhum benefício, ele pergunta lá, nenhum benefício da Previdência Social pode ter o valor inferior ao salário mínimo. Certa questão errada. Ele é bem claro, que substitua o salário de contribuição ou rendimento. O salário família, ele é menor que o salário mínimo? O salário família é inferior ao salário mínimo? É um valor pequeno, é bem pequenininho o salário família. Por que ele pode ser inferior? Não afronta esse princípio. Por que ele pode ser? Porque ele não substitui o salário de contribuição ou rendimento. Ele é apenas um plus, é para acrescentar uma ajuda que é dada à pessoa. Da mesma forma, o auxílio acidente. O auxílio acidente,
Ele pode ser inferior ao salário mínimo? Pode, sem problema nenhum. Por quê? Porque o auxílio acidente ele é somada à remuneração ao salário da pessoa que o recebe. Ele não substitui. A pessoa recebe o benefício que tiver que receber. Se estiver recebendo auxílio-doença e foi acidente previdenciário, acidente, ele vai receber o auxílio-doença e vai receber o auxílio-acidente. Então, lembrar sempre que essa vedação aqui do parágrafo 2º, ela se refere apenas quando o benefício que vai ser recebido substitui o salário de contribuição. A pessoa vai receber só aquele valor. Ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Tranquilo? E lembrando que tem que ser o valor mensal. Valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, se for, quando você recebe um benefício lá, imagina você está recebendo auxílio-doença, e o auxílio-doença foi até 14 dias de um determinado mês. Bom, claro que é possível que você, se o seu salário é um salário mínimo, você receba proporcional, pro rata, né? Então, não é nesses casos. Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados na forma da lei. Isso consta no artigo 29b da Lei 8.213 de 91. Como é que funciona isso? Quando você vai solicitar um benefício junto à Previdência Social, é observado o tempo de contribuição. Esses salários de contribuição que você recolheu, eles são corrigidos para que sejam utilizados no cálculo do seu benefício. Se você vai receber um benefício em que é 100% do salário de contribuição, uma hipótese, esse salário de contribuição não vai ser o salário aquele salário lá do passado que você contribuiu. Ele vai ser aquele salário com a devida atualização para a data atual, pelo INPC, e sobre essa atualização que é calculado o salário de benefício. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Artigo 41A da Lei 8.213 de 91. Lembra que nós falamos, desculpe, nós falamos lá no início, quando nós estávamos falando do princípio da irredutibilidade do benefício, do valor do benefício, nós falamos que o STF entende que aquele princípio, lá, o objetivo constante do artigo 94, parágrafo único, inciso 4, se eu não me engano, inciso 4, ele quer dizer ao valor de face, o valor nominal do benefício, não o valor real. O valor real, a previsão está aqui, então é assegurado pela Constituição, lá aquela se refere a Constituição prevê, né? A Constituição prevê, está aqui, está previsto. Mas em relação a não ser redutível, e sendo um princípio, lá no artigo 94, ele não se refere. O valor real ele está incluído no parágrafo 4º da Constituição. O artigo 41A ele define lá que o reajustamento vai ser anual de acordo com o INPC. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Galera, voltando só aqui no parágrafo 4º, lembra sempre que valor real é uma coisa. Está íncito aqui no poder de compra, né? No poder de compra do benefício. Eu comprava, durante um ano, eu comprava tanto a cesta básica com o meu benefício. No próximo ano, para eu conseguir comprar a mesma cesta básica, eu tenho que ter um reajustamento teórico. Não estou falando que é esse que é aplicado. É aplicado o INPC. Então, esse é o valor real. O valor nominal é aquilo que nós falamos. O benefício é criado. Não pode ser inferior a um salário mínimo, não pode ser modificado porque aquele benefício passa a ser menor. Da mesma forma que um benefício de prestação continuada, ele foi determinado que é um valor de um salário mínimo. Não pode, por questões econômico-financeiras, o Estado chegar agora e falar, ó, tendo em vista que eu posso contingenciar, além da base que vai ser atingida pelo benefício, vai ser beneficiada, eu posso mudar. Ao invés de pagar um salário mínimo para 1 milhão de pessoas, vou pagar meio salário mínimo para 2 milhões de pessoas. Não pode fazer isso. Entendeu? Essa é a vedação. Voltando ao parágrafo 5º. É vedada a filiação
ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Nós vamos ver lá na frente que o segurado facultativo, ele é uma pessoa que não trabalha, né? Na verdade, uma pessoa que não trabalha, não tem nenhuma atividade laborativa. Ele é um segurado facultativo. Então, se você é um facultativo e deseja se filiar ao regime geral, teoricamente você está afirmando que você exerce uma atividade. E como você exerce uma atividade, você vai ter que ser segurado. Ou segurado eventual, ou empregado, ou individual, ou empregado doméstico, mas você não vai poder ser facultativo. O facultativo ele recolhe quando recebe, quando tem dinheiro. Ele não é, ó, recebi, ele escolhe, nós vamos ver lá sobre a base de cálculo, sobre o salário de contribuição. O segurado facultativo ele escolhe um valor para poder contribuir. Dentro dessa questão ele tem várias limitações. Então, o artigo ele fala que é proibido na qualidade de segurado facultativo. Na qualidade de outro segurado tranquilo. Eu posso ser segurado empregado e ser segurado individual? Pode, não tem problema nenhum. Se eu exerço uma outra atividade, eu posso sim, desde que a contribuição, sabendo que a contribuição não pode exceder ao teto. Né? Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Isso é tranquilo, né? A gente já sabe, já massificou na nossa mente que é o mês de dezembro. Parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Galera, vou o seguinte, eu vou deixar o parágrafo 7º com as condições para a próxima aula, ok? Nós vamos finalizando aqui a aula número 6. Foco aí no concurso, continua os estudos e tamo junto. É isso aí, eu recebi algumas mensagens lá, de algumas dúvidas na minha caixa, já respondi. Quem tiver com dúvida, manda lá a pergunta que o mais breve possível eu vou responder. Tá bom, galera? Um abraço para vocês, tudo de bom. Excelente final de semana. Até mais, né? Daqui a pouco estamos de volta. Abraço.